O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite a todos. Boa noite, João. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o nosso companheiro João França trará como tema, caracterizando o bom espírito. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre, assim seja. A sala é sua, João. Bom dia a todos os que nos assistem pela internet. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais esse tema importante para todo espírita. Bem, quando eu comecei a preparar esse tema, eu pensei, caracterizar o espírita é coisa muito fácil. Com meia dúzia de slides e 10 minutos falando aqui, eu consigo definir, caracterizar o espírita. Então, eu resolvi acrescentar mais uma palavrinha que muda tudo, caracterizando o bom espírita. Agora sim, nós temos bastante material para trabalhar. E é um tema que envolve a gente trabalhar com questões morais. E como é difícil a gente falar sobre questões morais. E muitos podem se perguntar, né? Comentar, né? Lá vem mais um aí para dar lição de moral para nós. Bom, quem sou eu para dar lição de moral, né? E para adiantar, eu, na condição de palestrante, não sou melhor do que ninguém. E por falar em questões morais, o único que tem condições realmente de dar lição de moral que já pisou nesse nosso planeta é Jesus Cristo. Fora ele, todos nós estamos na mesma condição de evolução. Portanto, gente, nós precisamos entender que não existe ninguém melhor do que ninguém. É certo que há pessoas que estão um pouquinho mais adiantadas do que outras no caminho da evolução, mas ninguém pode se considerar num nível de evolução moral tal que ele não tenha mais nada que ele possa trabalhar com relação a isso. E quando a gente fala também nas questões morais, não é? Muita gente se comporta igual criança quando recusa o bom remédio, achando que ele é amargo, não é? Tem muita gente que tem este conceito e esta recusa, né? Então, normalmente, o bom remédio é rejeitado e a gente nem pensa que o bom remédio pode nem ser tão amargo assim. E o bom remédio é sempre aquele que tem o melhor efeito, é o mais eficaz. E as questões morais são dessa forma, né? Porque é o remédio perfeito para a maioria dos nossos males. Para a gente trabalhar com esse tema de caracterização
do bom espírita, nós precisamos antes definirmos, né, os conceitos do que é o espiritismo e do que é o espírita, para depois nós trabalharmos a questão do bom espírita. Então, em palavras simples, né, o espiritismo é a doutrina dos espíritos, que está lá nas obras da codificação. E o espírita, quem é? É aquele que tem a crença no espiritismo. Nós vamos avançar um pouco mais detalhando estes conceitos. Quando a gente busca lá na internet, né, de qualquer maneira, o que seja o espiritismo, né, eu achei lá no Wikipédia essa informação, esse conceito, né, que nos remete à questão do cuidado que nós devemos ter quando nós vamos pesquisar qualquer coisa na internet. Olha só quanta bobagem nós temos aqui lá no Wikipédia, né? Que foi escrito por uma pessoa que não é espírita, né? Então não sabe o que está falando. Olha só, espiritismo, doutrina espírita, kardecismo ou espiritismo kardecista, que a gente sabe que não existe, não é? É uma doutrina espiritualista e reencarnacionista estabelecida na França em meados do século XIX pelo autor e educador Allan Kardec, né? E nós sabemos que não foi Allan Kardec o autor da doutrina espírita, ela é dos espíritos, né? Então fala aqui, ó, novo movimento religioso monoteísta. Templos, espiritismo não tem templos, né? Tem as casas espíritas, que não são caracterizadas como templo, igual às religiões. Escrituras, obras básicas do espiritismo, né? Então, gente, quando a gente está, por exemplo, com algum problema de saúde, quem que a gente vai procurar? O jornaleiro da esquina? Não, nós vamos procurar um médico. Da mesma forma, quando nós queremos, por exemplo, comprar um jornal, uma revista, aí sim nós vamos no jornaleiro da esquina e não no médico. Então, a gente tem que ser coerente. Com relação às pesquisas na internet, nós precisamos sempre procurar em fontes confiáveis, senão nós vamos cair, não é? Muitas vezes, em informações que são falsas, que não são fidedignas, que vai aumentar mais ainda a confusão na nossa cabeça. O recurso da internet é excelente, é fabuloso, né? Mas nós temos que ter todo esse cuidado. Então, gente, procurando na doutrina espírita, né, nas obras básicas, o que é o espiritismo, quais são os conceitos do espiritismo, nós temos lá no Livro dos Espíritos, logo na introdução ao estudo da doutrina espírita, que, aliás, eu recomendo a estudo, né, porque tem muito conteúdo de informação a respeito da doutrina espírita na introdução, que muita gente, às vezes, pula por pressa em querer ir direto para as questões, né? Então, gente, lá na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos aí essas caracterizações aí. Pois que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Em outro parágrafo, com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Mais adiante, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não
por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Bem, gente, nessa definição aqui, nós vemos claramente que Kardec nos chama a atenção para a necessidade de um estudo aprofundado da doutrina espírita, porque para que a gente possa realmente compreender toda a amplitude do espiritismo, é necessário esse estudo minucioso. E mais à frente ainda fala: o espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Nessa fala, nós vemos que o espiritismo não é caracterizado como religião. Ele é um auxiliar da religião. Nós precisamos ter muito cuidado também com a interpretação das coisas. E o espiritismo, gente, é a única filosofia humana capaz de responder a esta pergunta: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Eu fico imaginando, às vezes, o homem pré-histórico contemplando as mesmas estrelas que nós contemplamos hoje, contemplando a lua a vagar por entre as nuvens, a mesma lua que a gente contempla hoje, e se fazendo essas mesmas perguntas: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Essas respostas apenas no Espiritismo nós conseguimos encontrar. E o Espiritismo também, gente, ele está contido aí, obviamente, nas obras básicas, né, que são o Livro dos Espíritos, primeira edição, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Bom, mas é só isso? Não, né? Toda religião, toda atividade humana, ela segue a lei da evolução. E o Espiritismo também é assim, né? Muitas descobertas foram feitas mais recentemente, existem muitos temas novos, né, que a doutrina espírita precisa trabalhar para se atualizar. Então, nós temos também, inclusive também depois das obras básicas, nós temos o livro muito importante, que é um resumo da doutrina espírita, não é? Editado por Kardec, que é O que é o Espiritismo. Primeira edição de 1859. Basicamente, é um resumo muito útil, né, de todo o conteúdo das obras espíritas até então, obras básicas, né, até então editadas por Kardec. E nós temos também as obras complementares, né, que nós também chamamos de obras subsidiárias, feitos por autores diversos, que trazem temas que não foram trabalhados na época de Kardec, muitos deles porque não existiam até então, né? E a ciência também, ela evolui, né? Então, muitas questões surgem e que precisam ser trabalhadas. E nós ficamos, às vezes, também pensando no seguinte, como Kardec recomendava bastante cuidado, né, no estudo da doutrina espírita, justamente para que a gente não fosse enganado com informações falsas, né? A gente também não pode se negar a estudar o máximo que nós conseguimos, né? E a gente pode adotar a recomendação de Paulo, quando disse: examinai tudo e retende o que é bom. E nós temos também, então,
as obras subsidiárias, né? Muitas delas aí psicografadas pelo Chico, né? E outros autores. E a doutrina espírita também, ela possui os princípios básicos, que nós chamamos, né? E se a gente for fazer uma pesquisa na internet, obviamente em sites fidedignos, né? Fontes fidedignas, a gente vai encontrar aí uma variedade de princípios básicos. Existem 6 principais que estão sublinhados aí nesse slide, né? Primeiro, Deus, Jesus, pluralidade das existências, que é a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, que está relacionado à mediunidade, e imortalidade da alma. São os 6 principais princípios básicos da doutrina espírita. E há outros princípios também do espiritismo que são decorrentes dos primeiros, que são espírito e perispírito, lei de evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, plano espiritual e fé raciocinada. E seguindo com a caracterização agora do espírita, não é? Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, como está colocado lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Mas o que seria exatamente isso, né? O que seria o espírita para que ele possa se enquadrar nessa definição? Bem, frequência em casa espírita é altamente recomendável. É claro que a gente não pode negar uma pessoa de se considerar espírita só porque ela não frequenta ainda, talvez, nenhuma casa espírita, né? Mas é altamente recomendável, porque é dentro da casa espírita que a gente tem contato com mais pessoas e informações nas palestras públicas, né, no movimento espírita. Então, é muito importante a frequência e participação nas casas espíritas, né, para que a gente possa se considerar um espírita de verdade. E, obviamente, a leitura das obras básicas, né? Isso é o básico do básico. Para que a gente possa se considerar espírita, a gente tem que ter um conhecimento mínimo do que seja a doutrina espírita. E onde está esse conhecimento mínimo? São nas obras básicas, ok? Com predominância para Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muita gente que às vezes pode dizer, eu não tenho nada de mediunidade, então não me interessa ler o Livro dos Médiuns. Não tem problema nenhum. Você tendo conhecimento do que é a doutrina espírita, tendo estudado a doutrina espírita, você poderia se dizer espírita. Mas é só isso, gente, para se caracterizar espírita? Não. Conduta espírita. É aqui que a onça bebe água, gente. Tá? É aqui que o bicho pega. Por quê? Frequência em casa espírita é coisa muito fácil, né? A leitura e estudo aí das obras básicas também é coisa muito fácil. A dificuldade toda está no trabalho da nossa conduta no dia a dia. É aí que se define o espírita. Inclusive, gente, é uma coisa muito interessante. Muitas vezes isso já aconteceu comigo, né? A gente conheceu uma pessoa, né, na rua ou no trabalho, em qualquer situação, e pela conduta da pessoa, a gente acaba desconfiando que ela é espírita, sem ela nem falar nada de espiritismo. Então, isso acontece. É daí que a gente vê a importância da conduta espírita.
E agora nós vamos finalmente começar a caracterizar o bom espírita, porque por enquanto nós caracterizamos a doutrina espírita e caracterizamos o espírita. Agora nós vamos começar a falar sobre o bom espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos aí estes conceitos que a gente precisa trabalhar antes mesmo de falar sobre o bom espírita. Por quê? Para que a pessoa seja um bom espírita, né, antes ela precisa ser um homem de bem. Todo bom espírita precisa necessariamente ser um homem de bem. Então, nós temos lá, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E o bom espírita também está lá, conceituado no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, isso é importante. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Eu sublinhei isso aqui, verdadeiro cristão, não é? Porque não tem como ser um bom espírita sem ser um verdadeiro cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O que é que isso aqui quer dizer para nós, né? Primeiro, que todos nós estamos no mesmo barco, que todos nós temos as nossas más inclinações, que todos nós precisamos podar as nossas arestas no caminho da evolução. Isso diz também que não existe ninguém melhor do que ninguém. Uns um pouquinho mais adiantados, né, digamos assim, acho que nem a gente poderia utilizar essa palavra, né, mas que já tenha trabalhado um pouco melhor as suas deficiências morais, né, do que outros, mas que todos nós estamos no mesmo caminho da evolução. Isso é o que é importante, né? E aqui diz também que a caracterização do bom espírita está mais relacionado a essa questão de domar as nossas más tendências, ou seja, as questões morais, do que propriamente o estudo da doutrina espírita, não é? Então, a doutrina espírita não é só a questão da filosofia contida nas obras básicas, né? O principal é a questão moral, é a nossa evolução moral. Eu trouxe para vocês uma questão que era trabalhada na antiga cultura egípcia, né? Tá lá no livro dos mortos dos antigos egípcios, né? Que a gente enxerga como eles valorizavam a questão da conduta moral, né? Eles atribuíam um alto valor à conduta moral, tanto que quando o egípcio morria, ele era, segundo dizia a cultura dos antigos egípcios, né?
ele era conduzido pelo deus Anubis, né, que tinha a forma aí de cabeça de chacal, né, ao tribunal do deus Osíris, né? E nesse tribunal, o que acontecia? O coração do morto era colocado no prato de uma balança e no outro prato da balança era colocado uma pena. Se o coração do morto fosse livre de pecados, né? Em outras palavras, né? Se ele tivesse uma conduta moral elevada, né? O coração dele seria mais leve do que a pena. E nessa condição ele faria sua passagem, né? Do contrário, se o coração dele fosse mais pesado do que a pena, ele seria conduzido a um deus com cabeça de crocodilo que iria devorá-lo, né? Então, a gente vê por aí como os antigos egípcios valorizavam a conduta moral. E a gente precisa fazer o mesmo, só que sem precisar ficar tão preocupado assim, né? Porque depois que a gente morrer, a gente não vai ser conduzido como está lá na cultura egípcia, né? Ao tribunal do deus Osíris, né? O tribunal vai ser outro. E como Cristo já deixou para nós, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente precisa, sim, nos preocuparmos com a nossa conduta moral, né? Mas sem nos exigirmos tanto, porque isso é trabalho do dia a dia. A gente precisa trabalhar problema por problema. Então, se a gente eliminar um defeito nessa encarnação, não tem problema nenhum. Na próxima encarnação, a gente elimina outro ou outros defeitos, né? Então, a evolução é assim. A lei da encarnação, ela é justamente para isso, né? Ela faz parte da evolução do espírito. Então, a gente não precisa se cobrar muito, precisa se cobrar um pouquinho. O que a gente não pode é ficar estagnado na nossa condição moral. E para caracterizar o bom espírita, nós vamos trabalhar o espírita em todas as atividades humanas, né? Porque para caracterizar o bom espírita aí na prática é muito diferente da teoria, porque na teoria o que seria o bom espírita? É o espírita praticante, mas o que é o espírita praticante? Né? Então, o espírita praticante seria aquele que tem postura, hábitos e atitudes coerentes com a boa moral. E onde são exercidas essas posturas? É na família, é no trabalho, é na sociedade, é no estudo, é da casa espírita, não é? Aqui a gente está escrito religião, tá? Mas o espiritismo não é uma religião. E a primeira coisa que a gente precisa colocar em mente quando a gente vai trabalhar as nossas questões, não só morais, né, mas em todas as atividades da nossa vida, que é cheia de adversidades, né, é aproveitar o ensinamento da natureza. Quando a gente enxerga, por exemplo, uma árvore como essa que eu coloquei aí, né, a gente vê como a natureza supera as adversidades, tolera as adversidades para sobreviver. Nós também precisamos ser assim. Olha aí, uma árvore com a metade da raiz dela exposta, né, para fora do muro e a outra metade, parte dela embutida aí no concreto do muro. Mesmo assim, ela consegue sobreviver, né? Olha, com folhas verdinhas, né? Da mesma forma que uma outra árvore que está em condições bem melhores, né? Às vezes as adversidades
são até maneiras que nós temos de nos fortalecermos. Então, a gente precisa aprender com os ensinamentos da natureza. As adversidades são, na verdade, instrumentos para exercitarmos a reforma íntima e não justificativa para a paralisia moral. E nas posturas do nosso dia a dia, nós temos aí várias características que nós podemos ir trabalhando. É claro que a gente não vai conseguir trabalhar todas elas numa única encarnação, conforme eu havia falado, né? Mas isso aqui é só um esboço de algumas características, né, que a gente poderia procurar eliminar, adotando outras em substituição. Eliminar a discriminação e adotar a empatia. Eliminar a presunção e adotar o entendimento. Eliminar a discórdia e adotar a concórdia. Eliminar a hipocrisia e adotar a exemplificação. Eliminar a preguiça e adotar o trabalho. Eliminar a discussão e adotar o diálogo. Eliminar o ter e adotar o ser. Eliminar o egoísmo e adotar a caridade. Eliminar a reclamação e adotar a prece. Essa lista aqui pode se estender aí, tem vários outros itens, né, que a gente poderia colocar também. Mas não é a nossa intenção aqui ficar se delongando muito nisso, né? Porque isso é uma questão íntima. Cada um sabe perfeitamente quais são as más tendências que precisa trabalhar. Então, gente, no ambiente da casa espírita, né, nós temos aí todas essas figuras: o dirigente, o expositor, o médium, o tarefeiro, o frequentador e o visitante. A partir de agora, a gente vai começar a desenvolver, né, como deveria ser o comportamento do bom espírita em todas as atividades humanas. E nós vamos começar aí, então, pelo ambiente espírita. Bem, gente, o dirigente, né, ele está nessa condição, né, e a responsabilidade de todo dirigente espírita é muito grande. Então, ele precisa saber identificar as falhas e corrigi-las da melhor forma possível, tá? E o expositor espírita, gente? Como eu disse, né, o expositor espírita, ele não é melhor do que ninguém, ele está na mesma condição que todo mundo. E uma coisa importante é que o expositor espírita, ele não é o dono da verdade, né? A gente sabe que a doutrina espírita, né, ela é o caminho da verdade, conforme Jesus falou, né? Mas o expositor espírita, ele está falando em nome da doutrina espírita, mas muitas vezes as pessoas que assistem, né, acham que ele é o dono da verdade. E nem sempre, né, podem haver questões, podem haver momentos, né, em que alguma coisa seja interpretada de forma equivocada, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas o principal é que o expositor espírita não é melhor do que ninguém e não é também o dono da verdade. E o médium, gente? O médium é o que tem mais peso, né, em qualquer casa espírita. Por quê? Ele já é o primeiro a ser procurado em toda a casa espírita, né? É o mais visado, digamos assim, nas casas espíritas, né? Chega um visitante lá, a primeira vez na casa espírita, ele não quer saber de assistir uma palestra, ele não quer saber de tomar um passe, ele não quer saber de um atendimento fraterno, ele quer falar com o médium, né?
Então, já é complicado demais na conta a vida de todo médium, né? E ele precisa justamente ter toda essa cautela, né? Para que o orgulho, né, não suba a cabeça dele, né? Porque ele também é muito visado pelos obsessores, né? Então, precisa estar muito atento. E a gente, às vezes, percebe alguns médiuns, né, que saem um pouquinho da tarefa que deveria ser executada, do conceito do que, qual a utilidade, né, qual o objetivo da mediunidade, e começa a tratar a mediunidade como forma de dar ibope, né? Infelizmente, tem muito tarefeiro espírita, né, que está na tarefa porque aquela tarefa ali é a que dá ibope, né? E a gente, um bom espírita, não pode pensar desta forma. Então, gente, mediunidade não é para dar espetáculo, tá? É só a gente estudar direitinho lá o livro dos médiuns, né? E a gente vai ver qual que é a real finalidade do médium. E o tarefeiro espírita, não é? O tarefeiro espírita, às vezes, ele acha que a tarefa é dele, que ele tem que fazer tudo do jeito dele, né? Mas ele precisa pensar que a seara, o trabalho, é do Cristo. Não é pessoal, não é individual, né? Então, às vezes a gente vê tarefeiros com orgulho na tarefa dele, né? Ou desconsiderando outros tarefeiros, né? Porque ele acha que o jeito dele fazer é o jeito certo, né? E as coisas não são bem assim. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? A seara é do Cristo, não é pessoal. E o frequentador espírita, não é? Ele precisa ter respeito às regras da casa espírita e aos demais frequentadores. A gente vê cada coisa acontecer, não é? Então, o bom espírita precisa estar bem atento a essas questões. E o visitante, não é? Tem visitante que chega na casa espírita aparecendo aí um exterminador do futuro, né? Às vezes até usando um óculos escuro na cara, né? Para ninguém identificar ele, e vai logo, às vezes sem cumprimentar ninguém, né? E vai procurando médium, né? Ele não quer saber de conversa com ninguém, não. Ele quer falar com o médium, né? Então, o bom espírita, quando vai visitar uma casa espírita, né, precisa se apresentar com cordialidade, né, gente? É o mínimo que a gente pode fazer. E uma coisa que acontece demais em toda casa espírita é o uso de máscaras, né? A gente, não só espírita, obviamente, né, gente? Em todas as atividades humanas, né? No trabalho, pessoas de qualquer religião, né? Costuma muito usar máscara, né? Porque ele quer se apresentar de uma forma que ele não é. E eu já vi isso muito acontecer em casas espíritas, né? A pessoa chega na casa espírita lá, põe uma máscara de bom espírita, às vezes, né? Ou de bom médium, né? Bom expositor, né? E na hora que ele sai, ele tira aquela máscara. Esse é o momento que os obsessores estão justamente esperando, né? A hora que ele sai e tira a máscara dele de bom espírita ou de bom cristão, né? E a gente precisa também ter em mente, né, que o espiritismo ele não trabalha com exclusão. Então, se tem uma pessoa que está na casa espírita e que não está tendo um bom comportamento, né? Qual que é a melhor maneira dessa pessoa melhorar, sair dessa situação, né? Ou podar essa má tendência que ela tem?
Não é a gente eliminando ela da casa espírita, muito pelo contrário, é a gente chegando e orientando, tá? Para que ela possa melhorar a conduta dela. Então, o espiritismo não trabalha com exclusão. E essa questão aí, gente, da utilização de máscaras, né, não faz muito sentido, né? Porque, como já bem dizia Sócrates, a maneira de se conseguir boa reputação, que é o que a gente quer quando usa máscara, né, reside em se ter aquilo que se deseja parecer. Então é simples. Então, gente, aqui, continuando aqui nesse mesmo slide, né, Confúcio já dizia que a palavra convence, mas é só o exemplo que arrasta, né? E Jesus procurou sempre exemplificar tudo o que ele falava, né? Então, realmente, por que que às vezes os filhos se comportam de uma forma diferente daquilo que os pais ensinam? Porque falta o exemplo dos pais, né? Em muitas situações. Agora, a gente, caracterizando o bom espírita na sociedade, né? O que consiste a sociedade, né? A rua, o trânsito, ônibus, estabelecimentos comerciais, né? Várias situações. Então, a gente precisa ter uma conduta coerente em todos esses ambientes, em todas as situações do nosso cotidiano. E a gente vai detalhar um pouquinho, né? Cada situação dessa. E a primeira coisa que a gente vai falar é justamente sobre as mídias, né? E a gente tem um fato preocupante hoje em dia por conta das mídias, né? Que é a questão do isolamento social e da infelicidade, né? Por que tudo isso? Bem, nós temos notícias aí que o uso das mídias, principalmente no ambiente familiar, está isolando as pessoas dentro da própria casa. Por quê? A filha vai para o quarto dela, pega o celular, né? E fica lá no Facebook. O filho vai para o computador jogar lá o joguinho dele, né? O pai pega a televisão, que também é uma mídia, né? E vai assistir o futebol dele. E a mãe fica na sala assistindo lá a novela em outra televisão. Bem, e aí? E o diálogo dentro de casa? Como é que fica? Acabou? Né? Então, infelizmente, as mídias estão causando esse efeito na sociedade moderna, que é aproximar as pessoas que estão distantes e afastar as pessoas que estão próximas dentro de casa. Isso está acontecendo e isso é muito preocupante, gente, tá? As mídias são muito importantes, né? Elas são muito úteis, né? Tanto que eu estou aqui agora utilizando uma mídia, né, para levar essa palestra até vocês. O problema da mídia é o uso exagerado. Tem gente, por exemplo, eu já vi andando na rua às vezes, ou dentro do ônibus, né, que está ali no celular, sem observar nada do que está acontecendo à volta. Isso a gente vê a todo momento. Então, está realmente uma situação muito preocupante esse uso exagerado da mídia. Está começando a ficar prejudicial. E a infelicidade? Por que que as mídias estão causando infelicidade? Porque o filho chega da escola e fala para o pai, eu preciso comprar um celular novo, porque o meu colega tem um celular mais atualizado, mais novo que o meu, né? Aí vem a infelicidade, vai lá, fica infeliz, né?
O pai fica infeliz porque o vizinho comprou uma televisão lá de 70 polegadas e a dele é só de 43, né? E assim por diante. Então, é essa preocupação mais em ter do que em ser. A gente precisa começar a mudar isso. E eu queria aproveitar essa questão das mídias para fazer um alerta e fazer um apelo, porque nós ficamos muito mal acostumados depois da pandemia, né, que ficou todo mundo em casa, utilizando as mídias sociais, né, que teve realmente um papel importante, porque a gente pôde continuar assistindo palestras espíritas na comodidade da nossa casa, né, por conta do coronavírus, por conta da Covid, né? Então, foi um mal necessário durante algum tempo. Mas depois que acabou a pandemia, as pessoas continuaram no mesmo comodismo de assistir palestra em casa. Então, eu peço encarecidamente, vamos eliminar o comodismo, né? E passar a voltar às palestras presenciais. Por quê, gente? Porque a mídia, ela não tem calor humano. Não existe cesta básica virtual. Não existe passe virtual. Não existe abraço virtual. Então eu faço esse apelo, não é? Vamos sair um pouco do comodismo e voltar a frequentar as casas espíritas. Então, gente, o bom espírita não se deixa escravizar pelas mídias. É preciso muita atenção com relação a isso, porque já está passando muito dos limites, tá? E ficando muito prejudicial. E continuando aí na sociedade, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de conduta social estudado pela área aí da psicologia, né? E nós temos uma situação chamada imitação de conduta. O que é imitação de conduta? É o famoso Maria vai com as outras, né? É a pessoa fazer alguma coisa ou falar alguma coisa baseado naquilo que ele viu outra pessoa fazer ou falar, né? Quando a pessoa está em sociedade, está perto de outras pessoas, né? Ela só quer imitar aquilo que o outro fez, né? Ela não para pensar se aquilo ali está certo, se é justo, se é bom, não. Né? E eu tive uma experiência, né? A imitação de conduta já foi pesquisada pela ciência e já está comprovado isso, né? E eu tive uma experiência, uma vivência de imitação de conduta quando eu estava uma vez num restaurante, né, num restaurante fundo de quintal, né, era um quintal de uma casa, e aí tinha lá as mesas, eu cheguei com a minha namorada, sentei na última mesa quando eu estava trabalhando ainda em Belo Horizonte, isso tem coisa de uns 6 anos aí para trás, né? E quando eu estava já começando a almoçar, entrou pelo portão na frente um mendigo, morador de rua, né, e ele se aproximou da primeira mesa, começou a balbuciar alguma coisa, e a pessoa da primeira mesa logo fez sinal de negativo para ele. E todo mundo observando aquela situação, né? Então ele foi para a segunda mesa, começou a falar também imediatamente imitação de conduta, né? A segunda pessoa também já fez sinal de negativo para ele. Assim ele foi de mesa em mesa, terceira mesa, quarta mesa, só negativa. Só imitação de conduta. Chegou na minha mesa, né, que era a última mesa, ele começou a falar
e eu não entendi absolutamente nada, aquela voz trêmula, não é? E o que é que eu fiz com toda a minha ignorância? Imitação de conduta. Ele imediatamente abriu o maior berreiro, igual criança, quando o brinquedo perde, quando quebra o brinquedo ou quando machuca. Aquele choro de criança mesmo. Aquilo rasgou meu coração igual a navalha afiada. Tanto que até hoje eu sinto no coração esse momento. Aí a minha ficha caiu. Era o desespero da fome, gente. O desespero da fome fez ele chorar daquela maneira. Aí imediatamente eu pedi para ele sentar numa mesa e pedi o almoço para ele. E eu me entristeço quando eu lembro disso, porque eu fico pensando, naquele dia, eu pude oferecer para ele uma refeição. Mas e no dia seguinte? Será que a imitação de conduta iria vencer? Eu vou pular isso, gente, porque o nosso tempo está ficando um pouco curto, tá? Então, gente, o bom espírita procura imitar sempre as condutas do Cristo, tá? Então, gente, caracterizando agora o bom espírita na rua, né, no nosso dia a dia, que às vezes sai de casa, vai para o trabalho, vai para o ponto de ônibus, né? A gente passa por diversas situações que a pressa impede a gente de observar se não tem ninguém com alguma dificuldade, precisando de uma ajuda, né? Tanta gente que a gente cruza pela rua, às vezes tem um idoso precisando atravessar a rua, uma pessoa sentada que a gente vê que está passando alguma dificuldade, né? E às vezes uma única prece já seria um meio de ajudar essa pessoa, né? Não precisa dar ajuda material, não. Às vezes, quando tem é ótimo, né? Que a gente puder dar ajuda material, às vezes um alimento, né? Comprar um pão, eu não falo dar dinheiro, não, né? Mas uma ajuda material na forma de um alimento, né? Ou atravessar uma pessoa que está com dificuldade de locomoção, certo? E a gente nem para olhar nos olhos das pessoas, a gente não para nem para observar o que está acontecendo em volta. Tal é a nossa pressa. Então, o bom espírita esquece a pressa e observa as oportunidades de ajudar o próximo. Porque não é à toa que as pessoas necessitadas estão à nossa volta. A gente tem tantas oportunidades, gente, de evoluir na nossa vida, praticando bem, e a gente fica com pressa do dia a dia, né? E esquece até de observar as próprias pessoas que estão em volta. E no trânsito, gente? Quantas brigas de trânsito tem por impaciência, né? Por pressa, por nervosismo, né? Às vezes a gente está atrasado para chegar ao trabalho e fica estressado com qualquer coisa. Sai buzinando, o outro também está estressado, né? Buzina de volta e um começa a xingar o outro, né? A gente já viu várias brigas de trânsito sempre por conta da impaciência e nervosismo. Então, é necessário ter muita calma, né? É necessário a gente levantar de manhã cedo, fazer uma prece, agradecer a Deus, sossegar o coração, né? Se preparar para mais um dia de evolução, de caminhada, né? Então, o espírita adota paciência e a direção defensiva, porque a gente tem que dirigir para nós e para os outros.
E nos ônibus, gente, né, tem lá o lugar específico, o assento específico, né, para idosos, pessoas com problema de mobilidade, grávidas, né, mães com criança no colo, né, e tá lá o cidadão sentado lá de qualquer jeito, não tá nem aí para nada, né. Eu já vi, inclusive, acontecer muitas vezes em Belo Horizonte, que eu pegava o ônibus lotado para ir para o trabalho, né, pessoas que se sentam nesses lugares específicos, né, nesses assentos destinados, e finge que está dormindo para não ceder um lugar para o outro. Isso acontece. Então, o bom espírita respeita os direitos alheios e auxilia, ao invés de fingir que não está acontecendo nada. E nos estabelecimentos, gente? Supermercado, por exemplo, é o campeão, né? Tem muita gente que quer dar uma de espertinho, né? Entra lá na fila de idoso sem ser idoso, esse tipo de coisa. Ao invés de procurar observar para tentar auxiliar alguma pessoa que esteja com algum problema, alguma coisa que caiu, uma sacola que caiu, né? Ou a pessoa saiu do caixa e esqueceu alguma coisa ali, não. Ele quer só tirar vantagem em cima dos outros, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. O bom espírita não usa de esperteza para tirar vantagem. E no trabalho, gente, tem aí as pessoas do chefe, tem o subordinado, o colega de trabalho, a faxineira, a copeira, né? E outros aí. Né? Existe uma estatística que fala que 86% das pessoas dizem ter ao menos um colega de trabalho chato. Os outros 14%, os restantes, né, não percebem serem eles os chatos. É isso mesmo, gente, é verdade, né? E o chefe, gente, a pessoa do chefe é a mais difícil que tem, né? Tem chefe aí bravo, eu já tive chefe bravo, né? Então, o chefe é igual aquela música do Roberto Carlos, né? O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, né? Esse cara é o seu chefe e a gente precisa realmente ter respeito e tolerância. O respeito precisa ser mútuo. Então, para ser respeitado, respeite primeiro. E na escola, gente, é o mesmo procedimento, né? Tem os colegas, professores, diretor, trabalhadores, né? E há uma estatística também que 40% dos estudantes admitiram já ter sofrido bullying nas escolas, né? É um número muito grande, preocupante. O bom espírito respeita e cria laços de amizade no ambiente escolar com todos, né? Não só colegas. E na família, gente? Nós temos aí as figuras do pai, a mãe, filho, irmão, esposo, esposa, demais parentes, visitas. Aí vocês vão perguntar, visita não é parente, João? Não é parente, mas Jesus recomendou que a gente tratasse como se fosse. E no ambiente familiar, né, nós temos aí as relações familiares, os direitos e deveres. E como é difícil trabalhar a questão dos direitos e deveres, né? Não só no ambiente familiar, né? Então, o bom espírita, gente, interage, educa e auxilia. E outra coisa que falta aqui, né, com relação aos pais para com os filhos, a exemplificação. Bem, gente, a razão a gente sabe que é uma coisa muito importante, né? Só que tem momentos que a gente fica naquela de querer ser o dono da razão, né? Sem se preocupar com outras coisas. A gente fica tão fissurado em ter a razão, né? Em ser o dono da razão, e parte até para a briga por conta da razão. Isso acontece muito entre marido e mulher, né? E o filho fica ali no meio, acompanhando essa discussão de quem é que está com a razão, né? E fica entristecido ali, com a mão na cara, né? Olha só que situação triste. Então, gente, a gente precisa pensar que entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz, muito melhor ser feliz,
não é? Vamos deixar a razão de lado, né? E com relação à justiça, inclusive justiça é até um dos atributos divinos, né? A justiça é muito importante. Quem não gosta de justiça? Todo mundo gosta de justiça. Ela é importantíssima, né? Agora, é o seguinte, quando o assunto é conosco, né? Aí a gente pensa um pouco diferente, né? Aí a gente não quer justiça, não, a gente quer misericórdia, né? Então, o bom espírita, ele aplica primeiro a misericórdia. Se a misericórdia não funcionou, aí sim, ele vai para o lado da justiça, né? Não a justiça terrena, certo? Deixar a justiça divina fazer o papel dela, tá? Mas então a gente sempre precisa adotar primeiro a misericórdia, ok? Bom, então só para encerrar, eu tenho aí algumas frases para a gente refletir. As primeiras aí de Emmanuel. Pelo caminho da ascensão espiritual, denominado cada dia, encontrarás variados recursos de aprimoramento a cada passo. Não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. E agora um texto aí, gente, com autor desconhecido, que eu resolvi colocar aqui, porque é muito bom. Tenta eliminar o depois. Depois eu falo, depois eu faço, depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor. Porque não entendemos que depois o café esfria, depois o cedo se transforma em tarde, depois as coisas mudam, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois as promessas são esquecidas, depois o dia vira noite, depois a vida acaba. Não deixe nada para depois, porque na espera pelo depois se pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, as melhores oportunidades, os melhores amigos. Lembre-se que o depois pode ser tarde. E para finalizar, gente, esse ensinamento do Cristo. Que fazeis de especial? Todo bom espírita precisa colocar isso no seu trabalho do dia a dia. Que fazeis de especial? Muito obrigado e que Jesus possa abençoar cada um de nós. Audio Jungle.